Você desfoca, sai do tom, se perde, não vê que a confusão começa dentro de você. Disfarça, acha graça, desmonta e sorri. Não aguenta o peso dessa máscara que esconde você. Carrega o mundo e não vê que ser feliz é viver o presente, deixar o que os outros pensam e não se importar. Sai do quarto, passa da porta e vai deixar o mundo ver. Sai do quarto, passa da porta e vai, quem sabe você carrega o mundo e não vê que ser feliz é viver o presente, deixar o que os outros pensam e não se importar. Gente, começando esse vídeo hoje usando a minha máscara de influenciador. Será? Vamos descobrir. Ontem eu passei na pele por uma situação que eu não poderia imaginar que era algo real ainda em 2025. Ou eu acho que quando bate na gente de maneira direta é bem diferente de quando a gente vê ou pratica. E fica até uma pergunta, se isso que eu vou abordar hoje é crime. Alguém pode responder? Vamos descobrir? Seguinte, as mulheres têm falado bastante sobre isso, né? Sobre o direito ao próprio corpo, sobre o regrar, o manejar, o gerenciar o seu próprio corpo, né? Pois bem, eu cresci uma criança com efeito sanfona, sabe? Aquele que subia e baixava de peso, fazia judô, fazia natação, fazia capoeira, fazia tudo. E não posso dizer que não fazia nada, fazia tudo mesmo. Pois bem, ser humano, estar no mundo, é ser um ser de transitoriedade, de fluidez, de transição. E olha que eu me pego numa situação que eu creio que muitos amigos, primos também, próximos, irmãos, pessoas que a gente considera já passaram e a gente às vezes não vê a gravidade do impacto que isso tem na vida da pessoa e a gente mesmo assim pratica. Gordofobia. Gordofobia é crime? Fica aí a pergunta para vocês. Qual é a situação? Ontem, lá estou eu num festival de cinema importante do mundo, do Brasil, aqui o Los Angeles Brazilian Film Festival. Antes disso, né, todos os domingos eu pratico vôlei de praia, uma equipe muito bacana, muito legal, gente boa, super respeitadora. E, bem, me fizeram um convite, eu era um recém-chegado no grupo, mas a nossa energia bateu, fizeram um convite para a gente ir para o churrasco na casa de um dos amigos. E todos levaram bastante comida, muitas opções, e todos comeram livremente, com liberdade, com boas conversas. A gente foi para jacuzzi também, eu dos entusiastas da água, de tomar banho, de nadar, um bom pisciano que sou. Puxei esse movimento da jacuzzi e fomos para lá. Pois bem, uma pessoa do grupo, não temos assim lá essa intimidade, só temos uma boa amizade, um bom relacionamento, mas essa pessoa que sabe quem é, se sentiu na liberdade de repreender o quanto eu estava comendo. Que eu estava comendo, né, assim, inclusive essa pessoa, todas as pessoas estavam comendo livremente, com moderação, com parcimônia, com o que quer que fosse, ou com o que lhes coubesse, né? Mas me chamou a atenção essa pessoa fazer essa observação, e no momento eu até tive uma resposta para ela, assim, não lembro exatamente como foi, mas que eu estava muito bem servido, que isso não estava me causando nenhum prejuízo, né? A quantidade de comida que eu consumia. Tinha lá uma torta que eu queria provar, teve um outro doce que o dono da casa ofereceu a todos, um pudim, e todos aceitaram. Então, comemos, eu comi um prato apenas do churrasco, que houve peixe, tinha outras opções, então eu também comi, porque não consumo carne vermelha.
Mas isso me chamou essa atenção. No momento eu saí bem, fiquei confortável, não me senti assim, acuado, né? Eu acho que levei com tranquilidade, com naturalidade e soube responder à altura para aquela pessoa também, que no caso estava ali com, apesar do seu tanquinho, estava consumindo com liberdade, né? Alimentando-se. E o que eu venho buscar refletir e dividir hoje com vocês, sendo esse o primeiro episódio, é um pouco isso, sabe? O controle sobre o corpo do outro, com a ideia que nós temos do que deveria ser o corpo correto no tempo que vivemos, com as referências que temos, com a opressão da saúde transformada em academia que a gente vive, que é muito importante e que a gente tem que ter noção sim e separar o que é um corpo saudável de um corpo não saudável, o que é um corpo que está acumulando uma série de nutrientes que não deveria, né? Mas não significa que uma pessoa gorda não seja saudável, não significa que uma pessoa gorda tenha os seus exames comprometidos, resultados de exames, os seus órgãos disfuncionais. É importante ver de caso a caso onde isso se aplica. Eu digo até isso porque eu sou uma pessoa super curiosa, analítica, e recentemente fiz todos os meus exames de check-up, graças a Deus, todos muito bem. E estou bem no meu próprio corpo. Reconheço que estou num momento de grande ansiedade, de coisas muito importantes, as quais têm uma afetação direta nos rumos da minha vida, né? Tanto em plano pessoal quanto em plano profissional, projetos grandes que a gente está liderando, como também mudanças grandes de vida. E isso talvez tenha, assim, algo a fazer parte ali da rotina alimentar, das escolhas alimentares. Mesmo o fato de que eu tenho me movimentado menos, meu ritmo de trabalho tem sido muito mais sentado o dia inteiro, e isso naturalmente faz com que o corpo acumule gordura, né? Essa gordura ela não vai sendo gasta, ela vai sendo acumulada, mas isso não necessariamente significa que há um compromisso da saúde. Assim eu entendo, né? Até por conhecer muitos atletas, dançarinos, profissionais, cantores, que são obesos e que conseguem ter uma dinâmica de vida que não os compromete. Não estou aqui fazendo uma defesa da obesidade ou do que quer que seja, mas do direito à liberdade sobre o próprio corpo, do repensar os padrões de beleza que já variaram tanto ao longo dos séculos, né? A gente consegue ver isso nas pinturas, que refletem bastante como o corpo cheio de curvas, cheio de dobras, pode ser, já foi considerado o nosso padrão de beleza. Pensar que a gente caminha para um mundo da diversidade, da inclusão, e que a gente ainda está se sentindo no direito de cobrar do outro como ele deveria ser e estar, é uma coisa assim que me assustou muito ontem. Porque depois dessa ocasião, eu fui no show de uma amiga, prestigiar uma amiga, ela fez a Sônia Santos, fez um show no The World Stage, e o comentário de uma outra considerada amiga foi justamente isso, assim, pontuar que eu estava muito diferente e, né, que me conheceu muito magrinho. Só que você percebe quando vem de um lugar de afeto, quando vem de um lugar de preocupação, e quando vem de um lugar de carinho, de conversa franca, e quando vem de um lugar assim meio torto. Então, bateu esquisito e tem batido esquisito. Por quê? Ontem lá no festival, no Los Angeles Brazilian Film Festival, eu tive 3 pessoas diferentes não só comentarem, algumas somente conhecidas, assim, que conhecemos há muitos anos, mas não temos sequer uma relação de amizade, e outras amigas que se sentiram no direito, inclusive, de uma invasão que foi além da palavra e foi para o gesto, que é algo que eu mesmo já cometi, e que, assim, quando a gente passa por isso, tem uma carga muito esquisita, que o gesto naturalizado de você tocar sobre os peitos da pessoa, dessa pessoa, no caso o homem, né? Na mulher eu acho que não haveria essa invasão, mas no caso do homem, que a gente já tem
os nossos peitos libertos pela sociedade, pois bem, essa pessoa se sentiu no direito também da liberdade de tocar meu peito como uma observação, como uma coisa pejorativa do quanto eu estou pesando agora. E eu espero que o meu peso não pese na vida de vocês, porque não tem pesado na minha, né? Eu não estou deixando de fazer absolutamente nada do que eu gostaria, do que eu queria, pela quantidade de quilos que eu carrego. E eu entendo que nós somos seres transitórios. Então, um dia eu posso estar assim, com esse cabelo pintado, um dia eu posso ter feito um implante, que também é outra coisa que as pessoas gostam de comentar. Não por curiosidade ou por observação, mas por, não sei, me verbalizar que ela sabe que eu fiz. Eu sei que eu fiz, eu sei que eu peso esse peso, né? Assim, tá aqui, vamos revelar e relevar também os comentários. Vamos revelar aqui esse corpo gordo de 86 quilos, que nunca foi o meu peso, né? O meu peso normal é de 68 a 72 a vida inteira. Sou um homem de 36 anos, o metabolismo também vai desacelerando, né? E as escolhas de vida, a rotina, a alimentação contribuem também para esse peso estar esteticamente, visualmente nessa forma, né? Com ou sem músculos bem ou mal distribuídos, com os flancos, com os excessos para lá e para cá. Isso não tem me privado da minha vida sensual, da minha vida sexual, da minha vida profissional, da minha vida pessoal. Então fica aqui essa grande lição para vocês, amigos, desconhecidos, inimigos, familiares, para pensarem um pouco mais quando acharem que têm o direito de policiar a vida e os corpos alheios, né? Por um padrão de beleza que é seu, por um desejo que é seu, por uma insatisfação que é sua. Isso, assim, há bastante tempo também já é motivo de reflexão minha, em aplicativos de relacionamento, de pegação, do que quer que seja, em aplicativos de busca de parceiros sexuais também. Que tipo de escolhas nós fazemos? Que padrões a gente continua repetindo, né? Seja por raça, seja por etnia, cor, país, altura, peso, o que quer que seja. O que é que regra, limita, estipula o padrão dos nossos olhos de maneira secular, de maneira ancestral, de que a gente às vezes nem sabe, nem se dá conta, que a gente constantemente reproduz. Então fica aqui esse relato, essa análise, esse, não diria um desabafo, mas uma troca mesmo, uma reflexão, sabe? Porque, assim, independente do momento atual, ansioso que estou com relação a essas decisões importantes que eu falava um pouco a vocês, independente disso, eu tô feliz com o corpo que eu tô e tô podendo desfrutar dele com prazer, com parceiros que talvez reflitam esse padrão de beleza que eu também carrego, né? E eles não veem em mim algo menor ou a ser diminuído, ou a ser tocado com jocosidade, com piada. Pelo contrário, isso desperta desejo também. Porque o desejo está muito associado ao pensamento, à forma de olhar, de sorrir, de conquistar, de abraçar, de tocar, né? Para além, em inglês é fat phobia, né? Fobia de gordura. Em português, gordofobia talvez não dê essa sensação de que, tipo, gente, isso aqui é só um pedaço a mais de sebo que eu estou carregando no momento. Mas que passa e ou atravessa, ou permanece, ou cresce, mas só responde e corresponde a mim, né? Só compete a mim. Então, a vocês que fique dado o recado, consumam este conteúdo, com ou sem alguns quilinhos a mais, sem moderação, tá bom? Divirtam-se com os corpos que vocês têm, querem ter, felizes ou infelizes com eles, mas aí a vocês cabe trabalhá-los. Aqui eu estou muito bem com o meu, muito satisfeito, e vocês ainda vão ver esse gordinho arrasando nas pistas, tá?